Conceitos básicos da química inorgânica. Esse é um papo classicão do Enem. Cai em tudo quanto é prova de vestibular. E, obviamente, a gente vai fazer a resolução dessa questão, né? Trazendo inúmeros conteúdos importantíssimos para vocês. Beleza? Então se inscreva no canal, galera. Aqui é assim, filho. A gente pega a questão, vai destrinchando, relembra velhos sucessos. E assim você faz dessa resolução uma excelente revisão de conteúdo. E fique mais ligadões que agora você pode ser membro do Quibio. Olha só que espetáculo. E lá, filho, tem muito vídeo. Aqui não tem brincadeira, curiosidade não. É muito vídeo, material. Tem um intensivo Enem disponibilizado para vocês lá no clube de canais. Beleza? Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de clorofila, cor verde, se transforma em feofitina, né, de cor amarela. Beleza? Que foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. Então no Becker 1 só tem o que, galera? 150 ml de água. No 2 tem a folha de couve picada, 150 ml de água e um suco de limão para dar uma variada. E no terceiro, uma folha de couve picada, 150 ml e 1 grama de bicarbonato de sódio. Então ele quer saber, finalizando o experimento, a cor da couve nos Beckers 1, 2 e 3, respectivamente, será? Então o papo aqui, galera, está relacionado ao quê? O que né, esses compostos eles acabam influenciando no meio, principalmente relacionados ao pH. No Becker 1, o cara só tem água, filho. Água purinha, beleza? Então vou bater o Becker aqui e lembre que a água, né, por mais que ela tenha essa natureza, né, molecular, ela libera um cadinho de H+, e um cadinho de H-, muito pouco, muito pouco. Você quer aprofundar esse assunto, lembra que o kW da água é 10 a menos 14, beleza? Isso aí trabalha razoavelmente na justificativa, ok, de termos exatamente um pH, já que a proporção de H+ e de OH- é a mesma, é 1 para 1, um pH aqui próximo de 7, beleza? Mas eu não vou entrar nesse detalhe tão aprofundadamente, porque eu tenho outros tópicos aqui para realmente trabalhar, beleza? E aí, galera, o que acontece? No segundo Becker, o que vai acontecer? No segundo Becker, a gente tem, além da água, ok, que a gente já comentou que ela, né, a água, vamos botar aqui bonitinho, ela libera H+ e OH-, ok? Então H+ e OH-. O que acontece? No 2 ele está falando da adição do suco de limão, que, pô, você se já deu uma bicada no suquito de limão purinho, filho, sabe que, né, o bichinho é ácido, ácido pra caramba. E realmente é ácido, né? Lembra que você está falando, inclusive, aqui, ó, vitamina C é importante, aí biologia, né? Então, o que acontece? Esse cara, a gente pode relacionar, ó, vamos botar aqui, ó, de maneira genérica, um ácido HA, beleza? Então, quando você adiciona em água, certo? Você ioniza esse cara em H+ e A-, beleza? Então, reparem aqui tranquilamente que você está aumentando a concentração de H+ nessa solução, beleza? Tranquilo? E aí, gente, dá para entender que a concentração do H+, ele está o quê? Está aumentando. E lembre que na nossa escala de pH, caracteriza o quê? 0, 7 e 14, certo? Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Quanto mais próximo de 14, mais básico é a brincadeira, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa segunda situaçãozinha, nesse segundo Becker, a gente está inclinando, né, o nosso pH para mais próximo de 0. Mais ácido está ficando essa solução, beleza? E já na terceira situaçãozinha, o que acontece? A gente tem aqui, ó,
a adição do bicarbonato. E aí entra uma matéria, ok? Que você não precisa realmente saber tudo de maneira, né, mais detalhada possível. Eu vou dar uma dica para você matar esse tipo de questão que é muito famosa. Quem nunca viu uma questão falando de um caminhão que tombou na beira da estrada, e aí se né, o caminhão poderia ter uma solução ácida ou básica no seu interior, e ele vai te dar nas alternativas quais delas que realmente vão quê? Né, vão ajudar aí a neutralizar essa solução. Um clássico, né, galera? Aqui a ideia é semelhante, tá? A ideia é semelhante. Por que acontece? Qual vai ser o comportamento do bicarbonato de sódio após, né, a adição deles aqui em água? Então lembre o seguinte, ó, a água, mais uma vez aqui está bonitona, a água está bonitona, né? A gente já falou que a água libera um pouquinho, mas libera H+, e OH-, ok? E o bicarbonato de sódio, você teria que saber quem é esse sujeito, né? Então, bicarbonato de sódio é esse cara, ó, o NaHCO3, ok? E esse maluquinho, ele, quando ele é adicionado em água, ele dissocia em Na e HCO3-. Então a gente está jogando esse cara, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte situaçãozinha, ó. Vou botar aqui, ó, o Na+, ok? E o HCO3 aqui. Por quê? Porque se você está jogando um sal em água, você pode esperar a reação dos íons do nosso queridíssimo sal com a água. A gente chama essa matéria de hidrólise salina, ok? E esse comportamento pode determinar um pH diferente do que já estava. Como assim, Vitão? Pois é, aqui a ideia é a seguinte: quem é forte... Opa, como assim, Vitão? Quem é forte? E aí fica a primeira dica, galera. Grava quem é forte, quem é ácido forte e quem é base forte. Se você for fazer um curso menos concorrido, cara, isso já vai satisfazer a grande maioria das questões e vai resolver a tua vida, beleza? Não precisa ficar decorando quem é moderado, né, e quem é fraco, porque se você decora quem é forte, naturalmente o restante é fraco. Isso resolve a maior parte das questões. Maior parte não é igual a todas, ok? Então, é o que eu sempre falo, concurso, filho, vocês precisam, né, primeiro entender o que é o trivial, que cai mais, para depois, e de acordo com a tua realidade, você pensar em quê? Em, né, detalhes, saber forte, moderado, fraco, beleza? Aí você vai entrando, acrescentando detalhes. Então, para a nossa brincadeira agora, lembrem que as bases que são fortes, ok? São as bases da família 1A, 2A, exceto magnésio e berílio. Ok? Tranquilo? Então, guardem isso na mente. E os ácidos fortes, você vai ter que separar. Como assim separar, Vitão? Lembrem dos hidrácidos fortes, que são HCl, HBr e o HI, ok? E dos oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, ó, você vai fazer a matemática puxada aqui, ó, HXaOY. Quantidade do oxigênio menos a quantidade de hidrogênio, se der igual ou maior do que 2, você diz que é forte. Beleza? Então, bases fortes decora 1A, 2A, exceto magnésio e berílio. E, no caso dos ácidos fortes, hidrácidos, HCl, HBr, HI, e os oxiácidos diminuem, né? Exemplo, ó, H2SO4. 4 menos 2, 2 é igual, então é forte. Beleza? Tranquilo? Essa é a leitura. Por que eu estou falando isso? Porque na ideia da hidrólise só reage com a água quem é fraco. Beleza? Então, se o Na é da família 1A, o que vai acontecer com esse cara? Ele não vai reagir. Eles não reagem. Se não reage, vê se vocês concordam comigo. Esse cara reagindo, ó, ele vai originar o quê? H2CO3.
beleza? Então, se está reagindo, você está diminuindo a quantidade de H+ livre na solução. E você está mantendo a quantidade de OH- o quê? Maior. Se está aumentando a concentração de OH-, ok? Esse cara está inclinando para onde? Ó, o 3 está inclinando para o básico, ok? O 1 está inclinando, né, para o... Deixa eu apagar aqui e fazer de acordo com a cor que ele estipulou. Ó. Se o 1 está inclinando, né, ó, quando o meio for ácido, é conhecido, né, a molécula de clorofila, ela fica verde, beleza? E se transforma em amarelo. Então, se está chegando para o ácido, ela está se transformando em amarelo, ok? Se está verde, ela está neutro para o básico, beleza? Porque ela não se transformou, beleza? Então, essa é a ideia. Então, no 1, como está neutro, você caracteriza ainda o quê? O verde, porque só se transforma no meio ácido. Bacana? Então, está verde. Então, você poderia eliminar esse cara e esse cara. Beleza. Na segunda situação em que ele adicionou uma solução ácida, inclinou para o amarelo, para a transformação. A gente tira a A. Beleza? Show de bola. E na terceira, se você adicionou um sal que tem a origem de uma base forte e de um ácido fraco, a gente até brinca nas aulas, pensa que quem manda é sempre o forte, tá? Então, galera, você não precisa nem fazer a reação de hidrólise. O cara veio com essa brincadeira de adicionar um sal, pega o sal, ó, dissocia como eu fiz aqui, tá? Aí você adiciona o OH- e o H+, tá? Para o cátion, o OH- e formou o NaOH. Opa, base da família 1A. Esse cara é forte. E o H2CO3. Opa, 3 menos 2, 1 não é forte, né? Ele pode ser considerado fraco. Então, galera, né, quem manda é o forte, é a base. Então, a adição do bicarbonato, ok, de sódio em água tende a aumentar o pH. Vou jogar aqui, né, para o verdinho. Tranquilo? Então ficou no terceiro verde também. Então realmente ficou a letra C de cuscuz. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso. Relembramos aí velhos sucessos. Gravem quem é forte. Ah, então vou fazer medicina. Tá bom. Aí você começa a detalhar mais. Se não for, se ciência da natureza não for um peso, não tiver um peso muito grande para o teu curso, cara, meu irmão, grava quem é forte. O resto que se exploda. Beleza? Vai na minha que você vai se dar bem. Inclusive pra galera, assim, na grande maioria das vezes, só saber o forte já resolve a tua vida. Beleza? Tamo juntasso. Até a próxima.